A mão pesada do meu pai acertou o meu rosto com uma força brutal, fazendo o meu corpo bater contra a parede da sala. O sangue quente escorreu do meu nariz enquanto ele gritava com a voz cheia de ódio. Tu não és filho meu, seu invertido, sai da minha casa agora. Naquela noite quente de julho, em nossa casa modesta nos arredores de Lisboa, eu, Rafael Mendes, com apenas 18 anos, vi o mundo desabar à minha volta. O pai tinha encontrado as mensagens no meu telemóvel, as palavras de carinho trocadas com o Carlos, o rapaz da escola que eu amava em segredo há meses. Ele não parou de bater até a mãe Sofia se atirar entre nós aos gritos de para António, pelo amor de Deus, ele é teu filho. Mas o pai não ouviu nada, o seu rosto deformado pela raiva e pela vergonha que, segundo ele, eu trazia à família católica tradicional onde o homem tem de ser homem e ponto final. Eu sentia cada golpe como uma facada no peito, não só na carne mas na alma, que lutava há anos contra o que sentia, contra o desejo de ser eu mesmo num mundo que me dizia que eu era doente, pecador, uma vergonha. Enquanto caía no chão encolhido, protegendo-me com os braços, eu pensava no Carlos, no nosso primeiro beijo roubado atrás da escola, no medo constante de sermos descobertos, e agora tudo estava perdido. A mãe chorava ajoelhada ao meu lado, tentando limpar o sangue com as mãos trêmulas, mas o pai já me arrastava pelo colarinho até à porta da rua, atirando uma mala velha com algumas roupas lá para fora. Sai e não voltes nunca mais, gritou ele, batendo a porta com tanta força que as janelas tremeram. Fiquei ali no escuro da rua deserta, o corpo doridamente em turbilhão. Para onde iria aos 18 anos, sem dinheiro, sem apoio, sem ninguém que entendesse a dor que me consumia por dentro? Caminhei horas pela cidade, as luzes de Lisboa pareciam frias, distantes, como se a própria cidade me rejeitasse. Sentei-me num banco de jardim perto do rio Tagus e chorei como uma criança perdida, recordando as noites em que o pai me obrigava a ir à missa aos domingos e falava dos pecados da carne dos homens que se perdiam com outros homens. Eu sempre fingia concordar, mas por dentro sentia uma tempestade que agora explodia. A vergonha misturava-se com raiva, uma raiva surda contra ele, contra a sociedade que permitia isto, contra mim mesmo por ter nascido assim. Ao amanhecer decidi que não podia ficar. Peguei no pouco dinheiro que tinha poupado dos bicos na mercearia e comprei um bilhete de comboio para o Porto. Durante a viagem de 3 horas olhava pela janela as paisagens verdes a passarem, mas a minha mente revivia cada insulto, cada golpe. Cheguei ao Porto exausto, faminto e sozinho, aluguei um quarto minúsculo num prédio velho no centro. O senhorio, um homem rude, olhou-me de alto a baixo, mas aceitou o dinheiro adiantado sem perguntas. Nos dias seguintes procurei trabalho, qualquer coisa para sobreviver, lavando pratos em restaurantes, entregando encomendas à noite. O corpo doía das pancadas antigas e do esforço novo, mas a dor interior era pior. À noite, deitado no colchão fino, pensava na mãe que talvez estivesse a sofrer tanto como eu, imaginava o pai a gritar com ela por ter tentado defender-me. Será que um dia me perdoariam, ou eu era mesmo o monstro que ele dizia? A solidão apertava-me o peito e eu questionava se valia a pena continuar a lutar por uma vida onde o amor era proibido. Mas no fundo algo dentro de mim recusava-se a morrer ali. Eu era gay, sim, e isso não era escolha, era quem eu era. Essa consciência começou a crescer como uma semente teimosa no meio da dor. O primeiro mês foi um inferno, mas aprendi a sobreviver. Um dia no trabalho de garçom, um cliente deixou uma gorjeta generosa e disse-me que eu parecia ter uma história para contar. Sorri pela primeira vez em semanas, mas não contei nada. À noite escrevia num caderno velho os meus pensamentos, as cartas que nunca enviaria ao Carlos, que nunca mais vi. A sociedade em Portugal ainda sussurrava sobre gente como eu nos bares, nos empregos, as piadas veladas, os olhares de lado. Eu sentia-me preso num labirinto de preconceitos e o preço era alto. Mas decidi que não ia deixar que o pai me destruísse completamente. Comecei a estudar à noite numa escola de adultos, sonhando com um futuro onde ninguém me pudesse bater por amar. O comboio chegou ao Porto e eu desci com a mala pesada nas costas, o corpo ainda marcado pelos hematomas que o pai tinha deixado. O ar do norte era mais fresco, mas o frio que sentia era interior. Arranjei um emprego como ajudante de cozinha num restaurante perto da Ribeira, onde o cheiro a bacalhau e o barulho dos pratos me distraíam da dor constante. Trabalhava 12 horas por dia e à noite frequentava aulas numa escola noturna para completar o secundário. O dinheiro mal dava para o quarto e a comida, mas eu guardava cada euro como um tesouro. No restaurante conheci o Luís, um colega mais velho que parecia amigável. Ele notou o meu silêncio e uma noite depois do turno convidou-me para um café. Conversámos sobre a vida e eu pela primeira vez contei parte da verdade sem entrar em detalhes. Ele ouviu e disse que em Portugal as coisas estavam a mudar, mas que a família era sempre o maior obstáculo. Aquelas palavras deram-me um pouco de esperança, mas logo veio a decepção.
O Luís, que eu pensei ser amigo, espalhou rumores no trabalho dizendo que eu era esquisito e que talvez fosse melhor não me aproximar muito. Perdi o emprego e tive de começar de novo como entregador de pizzas, correndo pelas ruas empoeiradas do Porto com a mota velha que aluguei. A traição do Luís trouxe de volta as memórias do pai e eu questionava se alguém algum dia me aceitaria sem me julgar. A solidão era esmagadora. Passei noites em claro pensando na mãe, que de vez em quando recebia uma mensagem curta dela escondida do pai dizendo que me amava, mas que o António não mudava. Aquelas palavras partiam-me o coração porque eu sabia o preço que ela pagava por me amar em segredo. Comecei a estudar direito à distância com livros emprestados da biblioteca pública, sonhando em um dia defender os direitos de pessoas como eu. Mas o caminho era árduo e os preconceitos apareciam em todo o lado. Num bar onde ia às vezes para não ficar sozinho, um grupo de homens fez piadas baixas sobre gays e eu saí de cabeça baixa, sentindo-me pequeno e vulnerável. Foi então que conheci o primeiro homem que me fez sentir visto. O Tiago era estudante de arquitetura e trabalhava numa cafetaria perto da universidade. Os nossos olhares cruzaram-se e depois de conversas tímidas começámos a encontrar-nos em segredo nos parques ou em apartamentos emprestados. Com ele senti o primeiro toque de amor verdadeiro, mas também o medo constante de sermos descobertos. O Tiago tinha a sua própria história de rejeição familiar e juntos partilhávamos as feridas. Mas o drama veio quando ele decidiu contar aos pais dele e eles reagiram mal, pressionando-o a escolher entre mim e a família. Ele escolheu a família e eu fiquei sozinho novamente com o coração partido. Essa traição ensinou-me que o amor podia ser tão doloroso como a violência do pai. Eu passava horas caminhando junto ao Rio Douro questionando as minhas escolhas, perguntando-me se o preço da minha identidade era demasiado alto. A sociedade portuguesa, embora progressista em Lisboa e no Porto, ainda guardava bolsões de conservadorismo onde ser gay era sinónimo de fraqueza ou pecado. Eu sentia a pressão moral todos os dias, dividindo-me entre o desejo de ser livre e o medo de perder tudo outra vez. Mas no meio da dor comecei a encontrar força. Juntei-me a um grupo discreto de apoio LGBT na universidade, onde ouvia histórias semelhantes e pela primeira vez me senti parte de algo maior. Isso deu-me coragem para continuar os estudos e sonhar com um negócio próprio. Aos 23 anos terminei o curso e arranjei um emprego num escritório de advocacia pequeno onde lidava com casos de direitos humanos. O salário era baixo, mas era um começo. A mãe enviava-me dinheiro às escondidas e eu guardava-o para o futuro. O pai nunca mais contactou e eu não sabia se isso era alívio ou dor. A vida no Porto moldou-me, transformando o rapaz ferido num homem determinado, mas as cicatrizes permaneciam. Cada decisão que tomava era pesada pela memória daqueles golpes e pela pergunta constante se um dia o pai veria o homem que eu me tornara. Com o diploma na mão comecei a trabalhar como assistente jurídico numa firma em expansão no Porto e aos poucos subi na carreira. Aos 26 anos já gerenciava casos importantes sobre discriminação no emprego e sentia que estava a fazer a diferença. O sucesso trouxe confiança, mas também solidão, porque eu ainda guardava o segredo no trabalho com medo de perder oportunidades. Foi então que conheci o Pedro num evento de networking. Ele era designer gráfico com um sorriso que iluminava a sala e olhos que pareciam entender sem palavras. Começámos a falar e as conversas estenderam-se para jantares, longos passeios pela cidade e noites em que partilhávamos sonhos. Com o Pedro o amor veio devagar, sem pressa, construído sobre respeito e compreensão mútua. Ele sabia da minha história e nunca me pressionou, apenas ouvia e apoiava. Pela primeira vez senti que podia ser eu mesmo sem medo. Mas o drama não tardou. Um colega do escritório descobriu sobre nós através de uma foto que o Pedro postou sem pensar e começou a espalhar boatos sutis que ameaçavam a minha posição. Eu tive de confrontar o chefe e defender-me com argumentos lógicos sobre profissionalismo e direitos. Foi uma luta interna decidir se revelava tudo ou mantinha o silêncio. Escolhi a verdade parcial e o chefe surpreendentemente apoiou-me, mas o ambiente mudou. Perdi alguns clientes conservadores e isso trouxe de volta as dúvidas morais. Valia a pena arriscar a carreira pelo amor. O Pedro foi o meu pilar, dizendo que juntos podíamos enfrentar qualquer coisa. Juntos mudámos para um apartamento maior e começámos a construir uma vida partilhada com planos de um futuro onde o amor não fosse escondido. Mas a sombra do passado apareceu numa carta da mãe dizendo que o pai tinha tido problemas de saúde e que a empresa de construção dele estava em dificuldades. Eu li a carta 1000 vezes, dividido entre a raiva antiga e uma compaixão que não queria sentir. O Pedro aconselhou-me a pensar bem, mas eu decidi ignorar por enquanto, concentrando-me no trabalho. Iniciei o meu próprio negócio de consultoria em direitos e sustentabilidade, ganhando contratos importantes e tornando-me conhecido na cidade.
O sucesso trouxe dinheiro, viagens e reconhecimento, mas também a pergunta constante sobre o preço pago. Eu via o Pedro ao meu lado feliz, e isso dava-me força, mas à noite acordava com pesadelos do pai batendo-me. A sociedade mudava, Portugal legalizava casamentos iguais, mas nas famílias tradicionais como a minha o preconceito persistia. Eu lutava internamente com o dilema ético de perdoar ou esquecer. Um dia o Pedro propôs que fôssemos a Lisboa visitar a mãe em segredo e eu aceitei. O encontro foi emotivo, a mãe chorou abraçando-me e contou como o pai ainda falava de mim com raiva, mas que no fundo sentia falta do filho. Aquilo abalou-me profundamente, fazendo-me questionar se a minha raiva era justa ou se estava a destruir a mim mesmo. De volta ao Porto, o negócio cresceu e eu tornei-me um nome respeitado no setor. Mas o sucesso veio com o custo de ver amigos afastarem-se por medo de associação e de sentir que o meu amor pelo Pedro era constantemente testado por olhares de fora. Cada escolha era um equilíbrio delicado entre ambição e integridade. Eu acordava cedo para correr junto ao rio, refletindo sobre quem era agora o homem que o pai rejeitara. A resposta vinha sempre a mesma: eu era mais forte, mais livre e mais verdadeiro do que ele alguma vez imaginara. O Pedro era o meu refúgio, o lugar onde o mundo fazia sentido e onde a felicidade parecia possível apesar de tudo. O telefone tocou numa manhã de outono e o número era desconhecido. Atendi e a voz do outro lado era hesitante. Rafael, sou o teu pai. A empresa está a falir, preciso da tua ajuda. Fiquei paralisado, o coração acelerado. Depois de 15 anos de silêncio, o homem que me batera e expulsara agora pedia ajuda. O António explicou que dívidas acumuladas, má gestão e a crise económica tinham levado a empresa à beira da falência. Ele precisava de investimento e contactos que eu agora tinha como empresário bem-sucedido. Eu ouvi em silêncio, as memórias voltando como ondas, o cinto, os insultos, a porta batida. O Pedro ao meu lado viu a minha expressão e segurou a minha mão. Decidi marcar um encontro em Lisboa num café neutro. Quando cheguei, o pai estava mais velho, curvado, o cabelo grisalho, os olhos cansados. Não era o monstro da minha memória, mas um homem quebrado. Sentámo-nos e ele começou a falar sem olhar nos meus olhos, pedindo desculpas vagas, dizendo que os tempos eram outros e que ele tinha agido por medo da vergonha. Eu sentia raiva subir, mas também uma piedade inesperada. Ele contou como a mãe sofria em silêncio e como ele perdera o respeito dos amigos por causa do escândalo familiar. Eu expus os meus termos: se quisesse ajuda, teria de admitir publicamente o erro e aceitar quem eu era. Ele hesitou, o orgulho ainda forte, mas a necessidade maior. O Pedro esperava fora e quando saí contei-lhe tudo. Juntos discutimos as implicações morais. Ajudar o homem que me destruíra seria perdão ou fraqueza. Decidi investir, mas com condições claras, um contrato onde ele se comprometeria a frequentar sessões de aconselhamento familiar. Os meses seguintes foram de tensão constante, reuniões com advogados, negociações onde o pai via o filho que ele rejeitara agora no comando. Eu via o seu desconforto quando mencionava o Pedro e isso trazia satisfação, mas também culpa. A mãe intervinha tentando mediar e eu via o seu alívio por finalmente termos contacto. Mas o conflito interior crescia. Seria justo usar o meu poder para forçar a mudança ou estaria eu a repetir o ciclo de violência emocional? O negócio salvou-se parcialmente e o pai começou a mudar aos poucos, admitindo em conversas privadas que talvez tivesse errado. Mas as feridas eram profundas e eu questionava se algum dia cicatrizariam. Durante uma viagem de negócios a Lisboa, levei o Pedro para conhecer a mãe oficialmente. O jantar foi emotivo e pela primeira vez o pai não saiu da sala. Ele olhou para nós e murmurou algo sobre o tempo mudar as pessoas. Aquela noite marquei um ponto de viragem, mas o caminho ainda era longo. O sucesso que eu construíra com suor e dor agora servia para confrontar o passado e eu sentia-me ao mesmo tempo poderoso e exposto. Cada decisão que tomava pesava como chumbo e o preço era a paz interior que eu tanto procurava. A reunião final aconteceu na sala de conferências da minha empresa em Lisboa. O pai entrou acompanhado da mãe, o rosto pálido. Eu estava sentado à cabeceira da mesa, o Pedro ao meu lado como apoio silencioso. Expliquei os números, o investimento que faria e as condições finais. Ele teria de participar numa cerimónia pública de reconciliação onde admitiria o erro perante a família e alguns amigos próximos. O pai baixou a cabeça pela primeira vez, os ombros curvados, e disse: sim, eu aceito. Vi lágrimas nos seus olhos e algo dentro de mim quebrou-se. A raiva que carregara durante anos transformou-se em uma tristeza profunda por tudo o que perdemos. A mãe abraçou-nos aos dois e pela primeira vez em décadas a família esteve unida, embora frágil. Depois da reunião caminhei com o Pedro pela marginal do Tejo, o vento salgado no rosto.
Ele perguntou se eu me sentia livre agora e eu respondi que sim, mas que a liberdade tinha custado caro. O pai começou a mudar lentamente, participando em grupos de apoio e falando abertamente sobre preconceitos. Eu visitei o Porto com ele para ver a empresa e pela primeira vez conversámos como adultos sobre o passado. Ele admitiu que o medo da sociedade o cegara e que perder-me fora o maior erro da vida. Eu não perdoei completamente, mas aceitei que o caminho adiante era de reconstrução. O Pedro e eu casámos numa cerimónia íntima em Lisboa, com a mãe presente e o pai enviando uma mensagem de parabéns. A vida continuou com altos e baixos, mas eu sentia-me completo. O sucesso não apagara as cicatrizes, mas ensinara-me que a força vem da escolha de não deixar o ódio definir-nos. Anos depois, quando o pai adoeceu grave, eu estive ao lado dele no hospital segurando a sua mão. Ele murmurou "Obrigado, filho", e curvou a cabeça uma última vez. Aquela imagem ficou gravada em mim, o homem que me destruíra agora humilde perante o que eu me tornara. A jornada ensinou-me que as escolhas certas nem sempre são fáceis e que o preço do crescimento é alto. Hoje vejo o mundo com olhos diferentes, sabendo que o amor vence quando se escolhe perdoar sem esquecer. Será que o perdão verdadeiro exige que esqueçamos o mal que nos fizeram, ou basta aprender a viver com as cicatrizes enquanto seguimos em frente?